Olá, pastor Fábio Santos, olá a todos do Eu Acredito TV, aqui quem vos fala é o irmão Alan, e eu vou trazer para você as principais notícias de tudo o que acontece no Brasil e no mundo dentro do segmento cristão. E se você ainda não conhece as nossas redes sociais, te convido aí no Instagram na página Eu Acredito na Minha Geração e também no Facebook com Eu Acredito TV. Lá você vai acompanhar as principais informações do que acontece no Brasil e no mundo de hora em hora. E se você está me assistindo pelo canal do YouTube ou por outra rede social, já vai deixando agora o seu like e comentando aqui embaixo o que você está achando desse novo conteúdo do Eu Acredito TV. E começando com a primeira notícia do momento, o padre José Eduardo postou um vídeo em suas redes sociais com mais de 600 mil seguidores agora há pouco, mostrando que ele recebeu uma carta do ministro do STF, Alexandre de Moraes, onde o mesmo assinava o fim das investigações contra o padre José Eduardo. O sacerdote havia sido indiciado pela Polícia Federal ainda em 2024 sobre a acusação de golpe de Estado. As investigações, que duraram um pouco mais de 2 anos, teve consequências diretas na vida do padre, que teve seus passaportes e bens eletrônicos apreendidos. No vídeo, o padre José Augusto não só comemora o fim das investigações como a prova da sua inocência, como também revelou os custos dos processos judiciais. O escritório jurídico que atuou na defesa do padre José Eduardo fechou com um custo avaliado em mais de R$1 milhão. Porém, segundo o padre José Eduardo, o escritório resolveu cobrar apenas R$250 mil pelos trabalhos prestados. O padre não só comemorou a sua inocência, como também aproveitou a oportunidade para pedir ajuda aos seus seguidores para pagar os custos jurídicos desse processo. O deputado federal Nicolas Ferreira também compartilhou um vídeo do padre José Eduardo em suas redes sociais como forma de solidariedade e apoio. E no mundo do futebol, após a vitória da seleção brasileira contra a Croácia, o jogador e atacante da seleção brasileira, Endrick, exaltou o nome de Jesus Cristo em uma entrevista. Após o amistoso contra a seleção brasileira, o repórter que o entrevistava chamou o nosso atacante de iluminado. Em resposta ao repórter, o jogador disse, abre aspas, "Eu não sou iluminado. O brilho vem de Deus", fecha aspas. Olha aí, durante a sua participação no Eu Acredito TV, o pastor e teólogo Leonardo Silva foi questionado pelo apresentador Fábio Santos se o mesmo oraria pelo Lula. A resposta do pastor Leonardo foi surpreendente e viralizou nas redes sociais. O pastor Leonardo classificou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um sujeito execrável. Segundo o pastor Leonardo, de 10 palavras que o presidente da República fala, 30 são mentiras. E o pastor Lamartine Pozella postou um vídeo em suas redes sociais que chamou a atenção no segmento religioso. Lamartine gravou um vídeo em suas redes sociais expressando a sua opinião sobre o que ele acha da nova lei instituída no país, no Canadá, que considera alguns versículos da Bíblia como discurso de ódio. O pastor alertou em suas redes sociais que estamos nos aproximando dos últimos dias e que já não é hora mais de brincar com o evangelho. Olha aí, durante a sua participação no Eu Acredito TV, o pastor Rogério Zaite classificou como pecado gravíssimo pais que tomam banho com seus filhos. Segundo o pastor Rogério Zaite, ficar despidos, nu ou até mesmo tomar banho com seus filhos é considerado pecado grave. Segundo o pastor, esse tipo de comportamento, além de ser condenado pela Bíblia lá em Levítico 18, também acaba tirando o senso de pudor da criança. O pastor também alertou que essa quebra do senso de pudor pode fazer com que essas crianças achem normal se outras pessoas estranhas tirarem a roupa e ficarem nu na frente delas. Outra participação que deu o que falar no Eu Acredito TV foi a participação da ex-bruxa africana Olajumoke Adeyu. Segundo a visão da pastora, todas as mulheres, sem exceção, carregam o espírito da pomba-gira. E para se libertar da tal entidade, precisam se converter ao evangelho e pedir ajuda a Jesus Cristo. Segundo a pastora, se as mulheres não fizerem isso, elas correm o risco de continuar com a entidade da pomba-gira, mesmo estando no evangelho. E falando ainda de participações que impactaram o Eu Acredito TV, o pastor Fábio Pimenta não mediu palavras ao expor a sua opinião sobre o que ele acha da igreja Cidade de Refúgio,
pastoreada pela pastora Lana Holder. Segundo o Fábio Pimenta, não existe nem pastoras lésbicas e nem pastora homossexual. E saído do Brasil, indo para a Ásia Oriental, o astro de filmes de ação e artes marciais Jack Chan revelou que deixará sua herança avaliada em mais de 2 bilhões de dólares para a caridade. Segundo Jack Chan, se o filho dele quiser dinheiro, terá que trabalhar. Olha, e segundo o ator Jack Chan, ele explicou o porquê da sua decisão. Em suas palavras, ele disse: se o meu filho for capaz, ele pode ganhar o seu próprio dinheiro. Se não for, apenas vai desperdiçar o meu. Isso ainda agora da Ásia e dando um pulo nos Estados Unidos. Olha, tem uma notícia que tá chocando o meio cristão, viu? Isso porque um jogador de basquete da NBA, o Chicago Bulls, foi demitido após fazer críticas ao orgulho gay. Segundo a posição do Chicago Bulls e da NBA, o posicionamento do jogador religioso e as críticas ao orgulho gay não refletem a opinião do time. Olha aí, no mundo científico, a Terra está recebendo um misterioso sinal de rádio a 15 mil anos-luz da Terra. E o mais curioso é que o nosso planeta Terra vem recebendo esses sinais de rádios há mais de 35 anos. A descoberta foi feita pelo cientista Murchison Eatherfield, na Austrália. Segundo Murchison, o sinal se repete a cada 22 minutos há mais de 35 anos, porém, eles ainda não sabem explicar o que está acontecendo. O cientista suspeita que talvez seja uma estrela de nêutrons, mas nada ainda foi provado. E o ator e protagonista da série A Casa de Davi, Michael Scudder, durante uma entrevista, revelou como é que é o seu relacionamento com Deus. O ator destacou a importância de não só manter um relacionamento com Deus, o ator revelou que durante as gravações para a série, ele não só aumentou o seu relacionamento com Deus, como tudo isso aprofundou mais ainda a sua fé. A série A Casa de Davi já vai estrear na sua segunda temporada. A primeira temporada foi um sucesso mundial, com mais de 40 milhões de telespectadores ao redor do mundo. Olha aí, durante a sua participação no Eu Acredito TV, o pastor Nielson Gonçalves demonstrou a sua preocupação com os valores cobrados por algumas igrejas que realizam grandes congressos pelo Brasil. Segundo o pastor, eventos como a Umadego e Zeicent Brasil cobra em torno de 150 a 170 reais para entrar. E isso gera uma preocupação porque, segundo a visão do pastor, um homem que tem 3 filhos precisaria desembolsar quase meio salário mínimo para ver os seus filhos participar desse tipo de congresso. O pastor Nielson Gonçalves reconheceu que esses eventos geram grande gasto com as suas megas estruturas, mas também alertou que se não tomarmos cuidado, daqui a um tempo, qualquer evento na igreja, seja eles congressos de grande porte, ou pequenos, ou até mesmo cultos comuns, serão cobrados dos irmãos. E durante a sua participação no Eu Acredito TV, o pastor Carlos Eduardo criticou os pregadores que ficam gritando nos púlpitos que fazem parte da classe do pentecostalismo clássico. Segundo a visão do pastor, muitos nem sequer sabem o que é o pentecostalismo clássico. Ele deixou bem claro que rodar, pular e gritar não é pentecostalismo clássico. Segundo a visão do pastor, o pentecostalismo clássico nos nossos dias atuais seriam pessoas aceitando Jesus, pessoas chorando, sentindo a presença, que vai muito além de um movimento apenas de pular, gritar e rodar. Carlos Eduardo deixou bem claro que a igreja vive um momento de inércia por não saber literalmente o que é o pentecostalismo clássico. E Carlos Eduardo deixou claro, vai muito além de revelar RG e CPF. E essas e outras notícias já estão disponíveis nos nossos canais oficiais do Eu Acredito TV. Siga a nossa página no Instagram, Eu Acredito na Minha Geração, e a nossa página também no Facebook, Eu Acredito TV. Só assim você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo no segmento cristão. Eu vou indo nessa, e se você gostou desse vídeo, é claro, não se esqueça de deixar o seu like. Se não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve, porque todo dia eu vou trazer notícias exclusivas de tudo que acontece no Brasil e no mundo para você. Então deixa o seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo de notícias do canal Eu Acredito TV. Eu sou o irmão Alan e eu tô indo nessa, até a próxima.